Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Glaucia já tá aí, nossa parceira de matemática. A Luciana já entrou, que é a nossa convidada do dia, professora doutora Luciana. A Luciana também é professora de português, né? Nós fizemos. Na verdade, eu acho que nós não chegamos a fazer nada assim juntas, né? Na mesma sala. Na verdade, eu fazia mestrado, ela já estava no doutorado, lá na UFRJ. E aí, enfim, a gente acabava, né, vivendo ainda a congressos juntas, e foram várias viagens também. Enfim, ficamos amigas. E hoje a Lu faz pós-doutorado, hein, gente? Não é pouca coisa não, hein? Tá muito chique essa minha live, tá ficando chique. Ui, gente, tremeu aqui. Ela faz pós-doutorado na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E eu vou ver aqui se eu consigo adicionar a Lu. Como que eu faço? Lu, pede pra participar, porque eu acho que eu não sei se eu... Ah, já sei. Tá aqui. Tá aí, hein? Português Livre, gente. Olha, sigam a Luciana, tá lá no Português Livre. Ela também correu. Oiê, Oi, amiga! tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Tudo Vi bem, que né? você começou falando aí do nosso, como é que a gente se conheceu, né? É, Foi Belém que nos uniu. Belém nos uniu, né? Verdade. Lá em 2009, Congresso de Professores de Italiano, Exatamente. Belém do Pará, e uniu e não desuniu mais, né? Foi a Nunca mais. primeira de muitas Belém viagens. uniu, o que Belém uniu, a Itália consolidou e de lá pra cá é só amizade. Exatamente, gente. Nós fizemos também, ganhamos uma bolsa do governo italiano em 2010, um ano depois, né? Foi quase um ano depois. A gente Quase um ano planejando ir depois. pra São Paulo, fomos parar na Itália. Verdade. E aí fizemos lá também um curso de atualização. Maravilhoso. Foi incrível. Foi mesmo, foi muito bom. E aí, eu já tava aqui, né? Como que tá a quarentena aí, Lu? Tá indo, né? Hoje é dia 9, quer dizer, faz bastante tempo, gente. Quase 3 meses que nós estamos nessa situação. Eu sei que o Verdade. último dia que eu trabalhei na escola, né? Foi dia 13 de março. E aí no dia 14, no mesmo dia, no dia 13, já foi determinado que a gente ficaria alguns dias em casa. Não sabíamos ainda, né, quantos dias seriam. Aqui onde eu moro, nós ficamos aqui desde então sem ônibus para outras cidades, que eu moro em Belford Roxo, né? Sou belforrochense. A gente ficou sem ônibus, ficamos ilhados realmente. Segunda-feira, não, segunda não, sábado, com a flexibilização, voltou a ter transporte para o centro do Rio de Janeiro e tudo mais, né? Até então, nós só tínhamos transporte para Nova Iguaçu, São João de Meriti e Caxias. E agora a gente está aí com essa flexibilização. Mas em casa, o trabalho continua mais afiado do que nunca, né? A gente até brinca que em casa a gente acaba trabalhando um pouco mais do que na escola. Entre aspas, porque a gente, como eu posso dizer, nós precisamos nos readaptar, né? Nos reinventar como docentes nessa nova necessidade. Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia, ninguém imaginava, dia 13 de março, que a gente chegaria aí a 9 de junho, né? Nessa situação ainda e sem previsão de retorno. Exatamente. Gente, eu esqueci de falar, né? Porque eu fui falando, chamei a Lu. A Lu também é professora concursada, sempre chamo os professores Isso. concursados aqui, da Prefeitura do Rio e do Estado também, da Secretaria Estadual de Educação. E aí, no Rio, pelo menos aqui na minha escola, a gente começou a trabalhar com o Teams, né? Com a plataforma, o Microsoft Teams, Isso. nessa semana. No Estado, vocês já estão há mais tempos, né? Há mais tempo, já tem No 2 meses. estado nós ficamos 2 semanas. Ficou-se numa preparação, e aí, né, cada professor foi. Foi um período que também para a gente foi importante, porque você, como professor, precisa se situar na situação toda. Foi um período importante para que eu entendesse
o que estava acontecendo, como eu poderia atingir os meus alunos, lembrando que no estado eu sou professora de língua italiana, então é diferente, né? É uma outra abordagem diferente do que acontece, por exemplo, no município do Rio. E logo na sequência nós começamos com treinamento para o Google e começamos a utilizar a plataforma e estamos usando até agora. Então, quando começou no município do Rio a plataforma Teams, não foi uma grande novidade no sentido assim, tem ferramentas diferentes nas duas plataformas, mas eu entendo que é a forma que os governos acharam, e eu particularmente acho muito válido essa situação de se buscar de alguma forma, apesar de todas as situações que nós sabemos que existem, se alcançar esse aluno, né, oferecer para esse aluno a continuidade do ensino. E falando aí em todas essas situações, né, que a gente sabe que existe, aí eu já vou puxar um tema aqui de redação que pode cair, né, pós-pandemia, porque concurso pós-pandemia mesmo que vai acontecer, que são os desafios, né, da educação à distância no Brasil. E eu só queria abrir um parênteses, né, antes que alguém fale, não é ensino à distância, é ensino remoto. Sim, né, existe uma diferença, o ensino remoto, ele na verdade é uma situação temporária, ou às vezes nem temporária, mas ele é acompanhado para complementar o ensino presencial, né? Nesse caso a gente tem uma situação de emergência, e geralmente, né, lógico, ele acontece na internet, no nosso caso, e de muitas escolas particulares, acontece numa plataforma, né, para cobrir esse nosso momento. E algumas escolas já existiam. Eu lembro que na minha pós eu já cheguei a usar com alunos, tentar usar com alunos o Edmodo, que é uma plataforma realmente para incrementar, né, o ensino presencial. Ele não precisa acabar ali na sala de aula. Eu posso passar vídeos complementares, os alunos também entre si, enfim. E a educação à distância, ela é a modalidade à distância, que ela já é toda estruturada para isso, para o aluno ter o ensino, né, certinho, à distância, é uma modalidade. Mas os problemas são os mesmos, né? Os problemas enfrentados aí, de repente a educação à distância não chega a todos pelos mesmos problemas, né? Internet, às vezes não chega em alguns lugares, e aí questões financeiras. Realmente. Eu lembro que, 12 anos atrás, quando eu entrei para o Estado, eu fiz um curso pelo CEDERJ até, no Polo de Nova Iguaçu, que era de informática educacional. Acho que era isso. E tinha lá, se eu não me engano, na plataforma, acho que era Moodle. Eu não me lembro bem o nome. Sim, Moodle. A Moodle, isso mesmo. E nós fizemos um módulo tratando dessa plataforma. Se você pensa que isso aconteceu há 12 anos atrás, né? E havia também muita resistência por parte de alguns professores, eu lembro. Sempre há resistência, o pessoal pensa assim, poxa, mas o negócio mesmo é dar aula ao vivo. Mas, gente, pensem, o mundo mudou, as necessidades mudaram, a pandemia veio e mostrou pra gente. Não dá pra você ter apenas uma forma de trabalhar. Eu não posso pensar agora numa forma só de trabalhar. É claro que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Nós precisamos nos adaptar, nos reinventar, criar formas para fazer tudo isso acontecer. Aqui atrás de mim tem um quadrinho. Eu também não tinha nenhum quadro na minha casa para, por exemplo, fazer uma aula virtual. Primeira coisa que eu consegui comprar foi o quadrinho aqui, peguei minhas canetinhas aí e comecei a fazer. A gente vai fazer. Mas eu acredito que a educação à distância é o curso natural. Eu não vejo um retorno. Não vejo como algo que vai substituir imediatamente. Não acho que uma coisa substitui a outra. Mas acredito sim que a tecnologia está aí, a modernidade está aí, os meios de comunicação estão aí e nós vamos utilizar sim a educação à distância daqui para frente. Eu acredito de uma forma cada vez mais, digamos assim, vai ter um papel cada vez mais importante na educação. Não tem como você fugir disso, né? As redes sociais fazem parte aí da vida da população, não vou nem dizer do Brasil, da população mundial. No Brasil, a gente sabe que acho que no setor educacional, o nosso maior desafio no momento é como é que nós podemos administrar? O que é que eu posso fazer pelo meu aluno agora que eu preciso ensinar, eu preciso
orientar esse meu aluno à distância, mas isso é uma coisa mundial, né? A pandemia veio para mostrar que todos os países estão passando pela mesma situação, todos. Exatamente. Você falou do curso que você fez há 12 anos, né? E eu Uhum. lembrei que eu fiz, tem muito tempo, quer dizer, em 2012 eu fiz uma prova, comecei em 2013, para uma pós-graduação à Eu distância, lembro que você uma falou. graduação, foi pela UF, Universidade Federal Fluminense, ela era à distância, e sobre planejamento, implementação em educação à distância. E lá, já em 2012, eu acreditava muito na educação à distância. Para mim, até demorou, porque eu me envolvi muito cedo. Né? Me envolvi cedo, me envolvi Sim, rápido. E o meu TCC, o tema, eu até conversei isso hoje com uma amiga minha da escola, foi sobre as contribuições da plataforma Edmodo no ensino presencial. E hoje eu acordei pensando nisso, né, no Teams, que eu, enfim, estava me preparando para dar aula. E ele pode ser esse Edmodo, né? Pode ser uma plataforma que vai contribuir sim, para o ensino presencial. Acho que não tem mais como voltar. O também acho aluno que pode não. tirar uma dúvida com você ali, porque às vezes a gente pensa em criar grupos no WhatsApp, mas aí mistura pessoal com profissional, então ali ele já tem acesso, né? Tem as turmas, você manda um trabalho extra, manda atividade, sei lá, o aluno está doente, por exemplo, acontece, né? Ficou doente, quebrou a perna, não pode ir, então é importante para complementar, né? Claro que nem todos os alunos da rede pública talvez terão acesso como não tem hoje, né? Mas aí envolve um monte de coisa, né? Ter estrutura na escola, uma sala de informática para que eles possam usar, ficar à tarde, dar uma olhadinha. Mas eu Na acho que não verdade, tem volta. assim, Fica. eu penso a mesma coisa. Na verdade, é o curso natural. Eu vejo mais como um curso natural realmente da evolução da educação. As ferramentas digitais fazendo parte do dia a dia da escola. Nós sabemos que vai acontecer a situação daqueles que têm dificuldade no acesso, seja porque não tem os equipamentos adequados, seja porque a internet dá problemas. Isso dá problema pra gente, né? Nesse momento, nossa sala de aula é o nosso computador, o nosso telefone e a internet. Às vezes elas falham aí nesse meio caminho, mas não tem como você voltar. E, na verdade, não é como a gente acabou de falar. Você falou, eu falei também. Não é que vai ser uma substituta, é uma complementação. Assim como nós temos material de apoio lá no livro, né, no vídeo que a gente utiliza na escola, no Data Show, a plataforma também um material de apoio. Pode se tornar, depois que passar essa crise, que nós voltarmos aí, que nós passarmos a ver o nosso novo normal, provavelmente a gente vai continuar usando a plataforma. Né? Existe um esforço, inclusive, em relação a isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de analfabetismo digital, quando a gente fala de inclusão digital, também tem a ver com a educação, né? No primeiro momento, até pouco tempo atrás, a gente pensava muito nisso do quê? As pessoas se conectarem por conta de uma rede social ou por conta de saber dominar uma ferramenta, mas agora isso adquiriu um papel muito mais, digamos assim, concreto, realmente fazendo parte do dia a dia de uma forma muito mais essencial, que é na educação. E nós temos também que pensar que a plataforma te dá uma possibilidade que você, às vezes, não tem na sala de aula. Quantas vezes nós precisamos, né, passar um vídeo, pensamos em utilizar uma música e por N motivos você não consegue fazer aquilo acontecer. Na plataforma você consegue, você pode dar para o seu aluno a possibilidade de fazer uma pesquisa virtual, de assistir um vídeo. Você consegue oferecer para o aluno até um material de uma qualidade, de uma variedade maior do que aquela que você tem condições de fazer em sala de aula. E para mim isso é muito importante. Assim como você, eu também sou uma entusiasta da tecnologia e do ensino digital. Nem vou entrar agora aqui na nomenclatura de ensino à distância, ensino remoto. É o ensino digital, é utilizar realmente essas ferramentas que nós temos acesso para que o estudante tenha cada vez mais acesso a uma educação de qualidade. Exatamente. Então, eu já pensei em dois temas aqui, né? Que eu comecei falando dos desafios do ensino, da educação à distância no Brasil. Então, quem vai fazer concurso aí, principalmente para a área de educação, não só professor, né? Secretário escolar, agente de apoio à educação especial, inspetor, enfim, concurso na área da educação e fora da educação também pode pensar em dois temas, né?
os desafios da educação à distância no Brasil, e eu pensei em um outro agora, Lu, né? Depois que a gente começou a falar de tudo isso, que a plataforma Sim. fica, como essas plataformas digitais, a contribuição dessas plataformas digitais para o ensino presencial, como elas podem complementar o ensino presencial, né? A gente começou a refletir sobre isso aqui, pode ser um tema. Pode ser um tema bem interessante, né? Inclusive, eu tinha pensado, quando a gente foi falando aí dos tópicos, os desafios da inclusão digital, porque isso é um desafio, sabe? Eu já tinha pensado nesse tema. Quais são os desafios para você realmente incluir as pessoas digitalmente, né? Porque não é fácil, só que é necessário. E agora mais do que nunca. Exatamente. A pandemia, né, o coronavírus, o que for, veio para mostrar pra gente que não dá para você pensar no modelo ideal e se fixar nele. Você precisa ter possibilidade, você precisa ter o plano B ou o plano C, porque você, de repente, pode precisar. Né? Não veio aviso. Ninguém imaginava que nós enfrentaríamos a nível global uma situação dessa. A dificuldade que nós estamos tendo no Brasil, outros países estão tendo. E não tem jeito. Como fazer para que as pessoas tenham acesso? Como fazer com que a população como um todo tenha acesso à educação? Sim, e agora também a inclusão digital. É um tema realmente, é um desafio. Sim, é um desafio, né? Exatamente. É um desafio. Então, gente, já tem 3 temas aí, anotem aí. Exatamente. E pensando em pandemia, né? Outro tema aí a gente pode... Bom, eu já pensei em alguns também, eu acho que você também pensou e todo mundo pensa. Que outro tema aí pode ser abordado pode surgir aí nas redações, concursos, Enem. Olha, eu acho que a questão... Seria eu muito acho... depende do tema, né? Eu acho que a questão da injustiça social, eu tô falando de um jeito mais geral, mas como vai ser o mundo pós-pandemia? Porque nós sabemos que agora nós precisamos nos adequar a uma nova realidade, né? Porque a gente sempre fala do novo normal, então exatamente. É um excelente tema. Né? Como vai ser esse mundo pós-pandemia? Temos aí a questão da injustiça social, temos a questão aí enfim, das oportunidades. Como é que o mundo vai se adequar a isso? E aí nós não estamos falando de um problema só do Brasil, nós estamos falando de um tema global. Nós assistimos aí, na verdade a onda veio de fora para cá, porque né, nós fomos atingidos aí por último. Mas quando estava acontecendo a situação, por exemplo, na Itália, que acaba sendo o país que, por motivos óbvios, nós temos uma maior afinidade. Eu estava lendo algumas matérias antes da pandemia atingir o Brasil com força, de pessoas, brasileiros que estavam na Itália em situações complicadas, porque foram pedir cidadania, enfim, por N motivos estavam fora e não conseguiam voltar. Estavam enfrentando a situação de tudo fechado. Mas aí, essas pessoas, eu lembro de uma senhora relatando isso, que ela foi para lá, estava passando por essa situação, mas a amiga que estava brigando ela em sua casa também estava passando por uma situação difícil, de falta de dinheiro até para os alimentos. Quer dizer, não é algo brasileiro, é algo global. Então, que desafios nós vamos enfrentar na esfera econômica, na esfera social, porque agora nós temos aí a questão da saúde pública, por exemplo. Exatamente. Né? A questão da saúde pública. Qual é o papel do SUS em tudo isso? Né? Qual é o papel da pesquisa acadêmica? Esse aqui eu até fiquei arrepiada. Não é verdade? Nós sabemos que a pesquisa acadêmica tem um papel fundamental. E agora? Né? Diante de tudo isso. Exatamente. Quando nós temos aí a questão, qual é o principal, não é nem um medicamento, é um instrumento para salvar vidas, são os respiradores. E nós vimos aí um movimento das principais universidades brasileiras em busca de soluções. Como construir um ventilador mais barato, que seja mais funcional, que se adapte lá fora. Também na Itália eu vi que eles fizeram com o escafandro, né? Fizeram um respirador, mas aqui também não foi diferente não. Nossos pesquisadores, nossos cientistas aqui, nossos engenheiros estavam aí a 1000 e ainda estão, assim como todos os pesquisadores do planeta estão atrás da vacina. Então, qual é o papel da ciência,
do estudo, da pesquisa acadêmica, porque aí nós dois podemos falar disso, né? Pesquisa acadêmica. Qual é o papel da pesquisa acadêmica na sociedade? Né? Como é que nós podemos fazer para valorizar a pesquisa acadêmica? E eu falo, claro, nesse momento a saúde está em primeiro lugar, mas é em todos os sentidos. É bastante importante a gente pensar nessa questão da pesquisa acadêmica. É um tema possível, é um tema que pode cair, tanto no Enem, como no concurso da área da educação, né? E aí a gente já falou, né? Você já falou aí vários temas, que foi, né, a questão da importância da pesquisa acadêmica, o SUS, saúde pública. Questão da saúde pública, né? O mundo, o Brasil ou o mundo pós-pandemia, né? O novo normal. Novo normal. Novo normal é... Eu acho que tem muita coisa a ver. Vai aparecer um novo normal por aí. Eu acho também. Porque todo mundo fala assim, eu não vejo a hora de acabar essa quarentena para voltar à minha vida normal. Mas não tem vida normal mais, a gente sabe disso, né? No começo, eu lembro que o pessoal no grupo, né, da escola, o pessoal falando assim, não, porque o mundo... Aí eu lembro que alguém falou assim, eu não lembro quem foi. Não, acho que o mundo como a gente conhecia não existe mais, de fato não existe mais. Nós vimos quanto nós somos suscetíveis a uma situação repentina desestabilizar o planeta, porque você imagina, o planeta está desestabilizado. Nós temos a questão aí, como é que eu posso dizer, das relações sociais que mudaram. Né? Imagina um brasileiro que gosta tanto de abraçar e de beijar todo mundo, não pode mais. Então você tem também essas novas regras sociais que agora estão aí também para a gente refletir. Quando eu voltar para a minha vida fora de casa, né, no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, como vai ser as novas regras sociais? Quais serão as novas regras de etiqueta? Não sei, a gente ainda está construindo isso. Nós estamos vivenciando um momento histórico. Né? Como tem alguns memes por aí falando, né? Viver um momento histórico é enlouquecedor, e é enlouquecedor mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então é realmente bem importante pensar nessas situações. Então, assim, é importante. Nossa. E em relação ainda à questão da ciência, eu estava pensando, esse nem foi o primeiro problema que a gente enfrentou esse ano, né? Teve a questão lá da cerveja do começo do ano, que causou aquela questão do envenenamento. E quando eu estava pensando nesse tema aí da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, justamente por conta daquilo. No começo, nem imaginava que a gente teria o papel da ciência, do estudo, da pesquisa de uma forma tão mais incisiva, digamos assim. E o ano não acabou, né? E o ano não acabou. Né? Aqui no Rio, a questão da crise hídrica, o problema na SEDAI, né? Que foi um problema muito preocupante também. Nossa, esse ano tá... Esse ano tá quente, né? Tá quente, tem muita coisa acontecendo. Tem, sabe, são muitas situações que estão acontecendo, que vão aí. E agora nós temos também a questão, que eu não sei como vai ser, mas também tem a questão do preconceito, né? Do preconceito racial. Tem a questão aí, né, de todos esses protestos que nós estamos assistindo. Como isso vai se desenvolver ao longo dos meses? Quais serão os desdobramentos? Porque ainda é algo novo, mas eu não sei ainda como isso poderia ser abordado num possível concurso, numa possível redação. O racismo, né? A questão do racismo e do racismo velado, né? Que é aquele racismo, até expliquei aqui numa outra live, que às vezes no racismo velado a pessoa nem sabe, nem percebe que ela é racista. Mas são atitudes, né, que levam ela a acreditar naquilo. Eu dei o exemplo de uma amiga minha, que é professora da Prefeitura do Rio, tem doutorado, tá? Fez doutorado na Fiocruz. E depois da licença maternidade ela voltou para a escola, tinha um porteiro novo que não a conhecia. E aí ele perguntou se ela era funcionária, ela sou sim. Ele, você é da limpeza? Né? Ela é negra, então assim, o racismo velado, ele não percebeu, né, que para ele ali, né, no subconsciente, não sei, a pessoa negra só pode ter um emprego como faxineira, ela não pode ser uma professora. Como assim? Né? E tem vários exemplos, assim, a gente vê direto as pessoas contando as histórias. Então o racismo velado é bem interessante.
é um tema que pode cair. A gente, né, teve essa questão nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil também, do menino, né, que caiu lá do nono andar. Então, acho que é um tema que também continua, Sim, está e em agora com plena viés ascensão. diferente por causa dos protestos, né, que vem acontecendo, dessas manifestações. Exatamente, né? Nós tivemos aí protesto também, não só nos Estados Unidos, onde eu digamos assim, está mais forte, mas também teve protesto em Paris, teve protesto em outras capitais do Sim, sim, mundo, tá. né? Então é algo também importante para se anotar, para se pensar. Também eu pensei, sabe, nos crimes de ódio, que é uma coisa também que tem acontecido bastante. Quando eu falo de crimes de ódio, eu falo também nos cybercrimes. Quando Sim, nós falamos aí, né, de inclusão digital, de virtuais. tecnologia, de não sei o que, enfim, tem toda a questão também da pesquisa, das fontes de notícias. Então, de repente, pode também ter alguma coisa aí falando sobre essa questão não diria nem cybercrime, eu diria responsabilidade digital. Sabe, qual é o papel do cidadão na questão da transmissão de informações? Também existe digamos assim, é um tema que pode ser desenvolvido. Hoje, que todo mundo tem aí um smartphone na mão e acessa o mundo todo. Qual é a minha responsabilidade para filtrar as informações que eu recebo? É uma possibilidade. Exatamente. Né? Como você, antes de passar a informação, né, o que você pode fazer, o que você deve fazer, que esse tema também, né, que, enfim, envolve, né, as fake news, também já Isso. é um tema que está sempre atual, já está atual há um tempo e Esse continua tema caindo aí, recursos. exatamente, não é um tema novo. É um tema recorrente, com digamos assim, a globalização no sentido digital também chegou essa questão aí, porque hoje você fica sabendo tem um tsunami lá na Indonésia, você fica sabendo em questões de minutos. Mas a informação é muito transmitida, mas é necessário, por conta até disso mesmo, hoje as pessoas buscam muito a exclusividade. Acontece qualquer fato, todo mundo quer noticiar primeiro, quer falar primeiro sobre Sim, aquele assunto. Beleza, todo mundo pode fazer isso, mas eu, leitora, preciso ter em mente que eu preciso realmente filtrar a informação que eu recebo, saber quais são as fontes, se aquela fonte é confiável. Isso evita muito problema, isso evita na nossa vida cotidiana e é um tema que pode sim cair. e além desse tema, né, você falou que não diria, nesse caso, crimes virtuais, crimes, Sim, cybercrimes, mas a gente tem aí, acontece o cyberbullying, né? As crianças, sim, né, os adolescentes sofrem bullying na internet. E tem os uhum, crimes mesmo digitais, por exemplo, se a gente pensar em violência contra a mulher, a violência ela não é só física, e agora tem a violência digital, né? exato, Não sei, de repente ela faz umas, né, enfim, fotos sensuais com o marido, com o namorado, e aí depois ele se aproveita disso para chantagear, para postar na internet, para ridicularizar, enfim, é um crime digital. A gente já viu vários exatamente. aí, ou a foto de alguém que escapa, né, artistas, né, aconteceu e postam lá na internet para todo mundo ver também. Então existem os crimes, e os crimes de racismo também, né, na Vai internet. entrar os crimes de ódio, né? Na verdade, Crimes de tem ódio. bastante coisa para se explorar aí. É um universo paralelo, praticamente, que a gente pode falar sobre essa questão da internet. Porque hoje é aquilo, o que você diz, o que você publica. Eu posso publicar uma foto agora, ou publicar um post agora emitindo qualquer opinião, qualquer parecer. E se daqui a 10 segundos eu excluo aquela publicação, mas alguém printou a tela, acabou. O que entra na internet não sai jamais, assim. Exatamente. Eu sempre falo isso, tem que tomar bastante cuidado. E essa questão do crime, né, de racismo na internet, o mais recente que a gente tem é daquele menino Dri, eu não sei se é Adriano, eu sei que é Dri, eu tô até seguindo ele aqui no Instagram, que é o menino que fazia as resenhas, né, de livros. E aí alguém foi lá, também mandou uma mensagem para ele dizendo que ele não deveria estar ali, que ele era negro, que deveria estar fazendo outras coisas. É Mas muito complicado isso. Mas aí ele e a família, enfim, denunciaram, tomou uma proporção grande, graças a Deus, né, para o bem dele. Hoje ele está com 800 mil seguidores. O presidente da Academia Brasileira de Letras, né, nosso ex-professor, também doou É. vários livros, né, Academia de Letras, para esse menino. Então, assim, mas foi um crime, um cybercrime. Sim, Ah, racismo.
E aí acaba que, assim, também tem aí uma outra situação, né? O que fazer para combater esse tipo de situação, esses cybercrimes, né? Também é essa questão. As pessoas apoiarem, se espalhar boas notícias, ajudar. Também tem toda essa questão. Isso. Acho que a gente abrangeu bastante coisa aí, hein? A gente já foi, né, colocando fake news, crimes virtuais, racismo velado, Uhum. pandemia. Falei de bastante. Acho que eu já passei tudo que eu tinha pensado de temas aí. Acho que nós já debatemos todos. Sim, sim. E eu pensei aqui, como eu tenho muitos alunos que fazem, né, correção de redação para carreiras policiais. Atualmente tem lá Polícia Civil do Paraná, tem o DPEM também. E aí eu pensei em dois temas também para carreiras policiais. Então, se você vai fazer carreiras policiais, anota aí, que é um tema atual, que é, né, o papel do policial no combate à pandemia no Brasil, né? Porque a gente está vendo que o policial está tendo um papel, né, Fundamental. importante, tanto nas barreiras, né, nas barreiras sanitárias, quanto no serviço de conscientização, né? Eu lembro que a gente viu aí na televisão, o carro de polícia, logo no início da pandemia, anunciando, pedindo as pessoas para irem para casa, e continuam fazendo aquele trabalho também, né, nas praias, conscientizando as pessoas, pedindo para sair, para ir para casa. Então, para quem vai fazer o concurso, algum concurso para carreiras policiais, esse é um tema que pode cair, bem importante. Então, observem aí o que a polícia tem feito, né? O policial em geral, seja federal, civil ou militar. E um outro tema também para os policiais, para carreiras policiais, que é um tema já atual há um tempo, já caiu, mas continua caindo, que é o uso das tecnologias no trabalho do policial. Né? E a gente volta a falar Isso é de bem legal. tecnologia, né? Drones, sei lá, câmeras de vigilância, né? Tecnologia em geral, não precisa ser só uma coisa ligada à internet. Mas como a Isso. tecnologia ajuda no trabalho do policial. E tem muito artigo aí na internet, muita coisa falando sobre isso, novidades mesmo, robôs, coisas bem interessantes. É verdade. Boas dicas. Ó, a gente já passou 35 minutos, acredita? Gente, passa muito rápido. Gente, agora a gente vai falar, a gente pensou também, a gente separou, né, a gente faz um trabalho aí de produção de materiais para concursos também, então a gente comenta questões de português, né, para algumas bancas, inclusive eu e a Luciana, estamos preparando, né, já terminando o e-book, tá? 80 questões comentadas para o concurso da Prefeitura de Itaguaí, e esse e-book é específico para professor de língua portuguesa. Então, se você é professor de língua portuguesa, vai fazer o concurso para a Prefeitura de Itaguaí, ou o concurso para professor de português de outro estado, outra cidade que seja da banca CEPERJ, esse material foi feito para você. Essa semana ainda vai estar disponível para vocês estudarem, né? A gente pesquisa bastante e a gente coloca nesse material os assuntos que sempre caem. Porque, na verdade, a gente percebeu que lá no edital 80% da sua prova está em 20% digital. São sempre as mesmas questões, os mesmos assuntos que caem, não só de uma banca, mas até observando outras bancas também. E aí, quais foram os assuntos, Luciana, que você percebeu assim que sempre cai, que você tem percebido e que você experimentou, né? Porque você é professora concursada também. Exatamente. Bom, interpretação textual, nem preciso dizer que é o carro-chefe. Vai aparecer em todos os momentos. Vai aparecer lá logo depois do texto, vai aparecer 3 questões depois, quando você já estiver pensando em outro assunto, vai aparecer. A interpretação, gente, leitura e interpretação é base na escola, na universidade e no concurso público, em qualquer lugar. É muito importante, sabe? Você ter bastante atenção, fazer muitas questões, estudar bastante. Leitura e interpretação, sem qualquer sombra de dúvida, digamos assim, acho que, sei lá, uns 40% eu acho que da prova englobam aí leitura e interpretação, aproximadamente, né? Às vezes mais, é verdade. Depende muito da banca, né? Às vezes eu já vi provas que mais de 50% era leitura e interpretação. Sim.
né? Onde você tem que realmente se concentrar em ler e interpretar. Parece bastante óbvio, mas é óbvio mesmo, é isso. Também a questão da acentuação gráfica, eu vejo que é uma questão muito recorrente, como um todo. Principalmente pós-reforma ortográfica, né? Que aí é o momento que eles querem Exato. colocar aquelas pegadinhas lá para vocês. E não é fácil, requer muito estudo, porque pega no pé mesmo. Então, assim, é pra ler, é pra marcar, vai lá no português virtual, marca lá os posts, coloca lá a fitinha, porque vai precisar. Aquilo tudo lá é essencial. E a repetição, o estudo vai fazer com que você absorva e internalize aqueles conteúdos que são muitos, não tem jeito. Crase. Crase. Gente, 90% dos concursos cai crase. Tô falando Crase. Em 90% algum momento porque vai eu já cair vi crase. concurso que não tinha, mas assim, 90% tem uma questão de crase. Então, E assim, verbo. estudem crase, o uso da crase, caiam dentro da crase, né? Aparece, vou estudar pra caramba por causa de uma questão, mas uma questão faz toda a diferença no concurso público. E como faz? Às vezes uma questão, aquela questãozinha, é a diferença se você vai passar em primeiro e segundo lugar e vai fazer diferença para você ser convocado ou não. Sabe? Eu Exatamente. conheço casos de pessoas que, por conta de uma questão, conquistaram a vaga e por conta de uma questão deixaram de conquistar. Isso eu conheço real, casos reais que aconteceu isso. Então é fundamental. E a Eu acho questão que do todo mundo verbo, já né? passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. Às Já. vezes ficou abaixo da nota do corte por causa de uma questão. Não foi aprovado, né? Pelo menos conseguiu a nota mínima por causa de uma questão. E quando tem o recurso, ganha um ponto por causa de uma questão e aí já sobe, né? Bastante na classificação. Então, tudo é importante, na Exato. verdade. Concurso público, tudo, não existe detalhe menor ou situação maior. Tudo é muito importante. Porque às vezes uma questão que você acerta ou erra vai te fazer despencar. É como quando tem prova de títulos, por exemplo. Aquele cursinho que você fez, aquela palestra, nosso caso, né? Aquela palestra que você assistiu, enfim, que você participou, vai fazer diferença e pode determinar sim se você conquista ou não a vaga. Fato. Exatamente. Que mais? Você viu mais algum? Pensou em mais algum? Eu posso falar. Verbo. Verbo é. E o verbo, né? É um mundo. Quando a gente fala em verbo, é um mundo. São vozes verbais, Regência. regência verbal, tempo, modo, né? Que é o básico, verbo Sim. impessoal, é muita coisa. Verbos Tem bastante impessoais, coisa, sim. então verbo, Eu tudo acho que que envolve verbo. tudo que envolve verbo é muito importante. Eu coloquei aqui, que eu tenho percebido nos concursos, a semântica das conjunções, né? Não tem caído mais para você classificar oração, coordenada, sindética adversativa. Mas eles têm pedido a semântica, né? O sentido dessa conjunção. Por exemplo, trabalhei o mês inteiro, mas não recebi. E aí, esse mais, né? Ele tem o sentido de quê? De hipótese, de adição, de oposição, ideia contrária. Então, é dessa maneira que tem caído. Ou para Exato. substituir por uma outra conjunção sem perder o sentido da frase. Esse tipo de questão é praticamente certo que vai cair. Né? No período acima, posso substituir essa conjunção por qual sem perder, sem que haja prejuízo no seu sentido. Gente, isso cai em Exatamente, é todo clássico. concurso, não adianta. Dá Exatamente. até medo, né? A gente sente até um frio assim quando depara com uma pergunta dessa que você fala assim, peraí, como é que é o negócio? Então, assim, vai cair, tá? Vai cair. Vai cair. É isso. E eu percebo também, em grande parte dos concursos, principalmente para professores, e mais principalmente ainda, né? Professores de língua portuguesa, concurso de professor, sempre cai figura de linguagem. E a figura de linguagem que eu mais vejo, tá, é metáfora. Sim.
Mas aparecem outras, mas eu vejo, aparece é, personificação, Anáfora. anáfora, e vejo muito metáfora, principalmente quando cai aquele poeminha lá, né? Cai um poema ali, talvez tenha uma questão de metáfora. É Então, assim, verdade. figuras de linguagem também, são muitas figuras, mas assim, normalmente eu vejo assim, em concursos, às vezes até mais de uma, e para quem vai fazer se perde, na verdade eu lembro, né, que eu fiz alguns concursos para o estado até passar, e Sempre. eu lembro que eu tinha observado isso, que caía pelo menos umas 3 questões de figuras de linguagem, e não mudou, porque eu olhei provas de 2015, provas de 2019, se eu não me engano, da CEPERJ, e continua caindo aí 2, 3 questões de figuras de linguagem para professor de português. E para quem vai fazer, né, outras disciplinas, outros cargos que tem aquele português lá, que sempre cai, né? O português cai em 95% dos concursos, aparece uma questãozinha de figuras de linguagem. Costuma aparecer. E aí eu falo 95% dos concursos, né? Porque não é 100%, gente. O concurso do Pedro II, por exemplo, Colégio Pedro II aqui, por um cargo que não seja professor de português, não tem caído. Nas últimas provas eu não vi o português, assim, geral. Não tenho visto. Só específica mesmo, legislação. É isso. E aí eu lembrei também de fazer uma observação. A gente falou lá da interpretação textual, né? E aí, Uhum. o que acontece? Você está fazendo a prova do concurso, lê uma questão, a interpretação textual, volta no texto. Porque às vezes né, a gente acha que sabe, não, eu já sei, a resposta é essa aqui. Mas tem que voltar no texto, tem que ler o parágrafo de novo, porque pode ter uma pegadinha. Então, assim, não tenha preguiça, porque às vezes, né, a pessoa tem preguiça, lê o texto todo de novo, não fique ansioso, vai e lê. Esses dias, Lu, um menino me procurou que ele fez uma prova e aí falava sobre relógio, alguma coisa relógio, tempo. E aí, num pedaço do texto, eles, para não ficar repetindo a palavra relógio o tempo inteiro, ele usava como o tic-tac, se eu não me engano. E aí, na questão lá, perguntava, o termo ele, tá? Não lembro se é ele não. Se refere a relógio, tic-tac, isso, aquilo. A pessoa foi lá e marcou relógio. E Só que não no era. texto, quando ela vai olhar, era o tic-tac. E aí perdeu a questão porque marcou relógio, o texto todo fala de relógio, marcou relógio, sabia que era relógio, mas a palavra, né, era tic-tac. Então, assim, Exatamente. sempre Isso me voltando. faz lembrar, eu tive um professor que falava sempre assim. Fiz um curso muitos anos atrás, para concursos, inclusive, e ele dizia uma coisa que eu trouxe para mim, e que para mim funcionou, eu acho que acredito que pode funcionar para outros. Quando você vai lá analisar as questões, antes mesmo de você pensar qual é a certa, pense nas erradas. Tente Ótimo isso. buscar em cada uma, por exemplo, essa aqui, por que essa aqui não pode ser? Por isso, isso e isso. Então você vai eliminando, provavelmente você vai ficar. Ele sempre falava assim, ó, vai ter uma que é bem absurda. Você vai olhar e falar, essa aqui não tem como, você vai saber de cara por qual motivo aquela questão não é certa. Aí vai ter uma segunda que é menos óbvio, mas também mais de fácil identificação. Porque geralmente a gente tem 4 questões. É difícil, né? Mais difícil você ter 5. Geralmente são 4. E você vai provavelmente ficar ali entre duas. E você vai comparando ali, buscar por que, que uma é e a outra não. Em alguns casos, isso vai ajudar. Sabe, você ir Interessante essa eliminando, técnica, né? É nunca uma vi. outra forma de análise. Porque a gente tem a forma, né, de que eu olho lá. Pergunta lá, por exemplo, essa, né? A que ele se refere. Aí eu vou, não, é relógio, é tic-tac, eu vou lá buscar no texto. Mas uma outra forma de fazer isso é eliminando as questões. É um outro método que nos estudos a gente tem a oportunidade de E, gente, acho que a conexão da Luciana caiu, português livre, mas deixa eu ver aqui, eu vou chamar de novo, e vamos aguardar ela voltar. É,
E aí a gente estava falando então dessa questão. Ah, voltou. Eu voltei. Tava vendo a repetição, eu falei, gente, eu falei isso. Então é Então, isso, a gente estava entendeu? falando em analisar as questões erradas, né? Por que elas estão Isso, erradas? isso. Então, Exatamente, porque é uma forma de você, às vezes você pode se sentir mais seguro eliminando aquilo que não é para ficar de repente com duas ali alternativas que parece para você que são e você vai verificar, bom, uma é outra não, porque só tem uma certa. Qual das duas está mais certa? É uma outra abordagem e igualmente eficaz de você conseguir chegar à resposta certa. E como a Fabiola falou, sempre voltando ao texto. Se você vai ler o texto uma, duas, 10, também já vi muita gente falar assim, não, eu leio o texto uma vez, aí marco lá os principais pontos, quando eu vou nas questões, eu só vou lá ver onde eu sublinhei. Ou já vi também gente falar assim, não, eu começo pelas questões, depois eu vou no texto. Né? isso Já aí vi são os gente nossos falar isso. alunos são Não, os nossos já, alunos, né? Não querem ler o eu já ouvi texto, querem falar. ver mais recortes. Gente, olha, não dá. É a sua vida que está se decidindo ali. É o sonho que você está perseguindo, é algo que você quer muito. Então, qualquer esforço, sabe, a sua atenção, a sua dedicação naquele momento vale. Fique até o último momento se for necessário. Dê o seu tudo, porque assim, uma prova pode decidir uma vida. Exatamente. Esses dias eu estava comentando uma questão, né, para o material, e tinha uma questão de interpretação que você precisava ler os 2 parágrafos, tá, para ter certeza que aquela questão era correta, né? Então, assim, eu até coloquei lá na questão esses 2 parágrafos para mostrar a importância, e eu sempre reforço essa ideia mesmo. Volte ao texto, não tenha preguiça, não leia só um trechinho, leia o que veio antes, vê o contexto que está inserido para ver se é aquilo mesmo. E eram 2 parágrafos, muita coisa. Acho que foi o maior que eu já vi, assim. Que Pode a resposta acontecer. estaria, assim, em 2 parágrafos. Pode acontecer. É. E aí, Lu, eu sempre peço, né? Peço o pessoal para contar a sua história como concurseiro, como que foi, como que passou no concurso. No início, acabou que a gente já foi falando dos temas da redação, então a gente ainda tem 10 minutos. Eu vou pedir para você contar para a gente aí, para motivar o pessoal. Porque eu sempre falo, né? Eu consegui, você vai conseguir também. E Com eu quero conhecer a sua certeza. história, né? Quer dizer, as pessoas eu já conheço, mas eu quero que a galera aí conheça. Qual foi o primeiro concurso, como que foi, estudou em casa, como que você fez? Bom, o concurso para mim sempre foi um projeto de vida. Eu sempre quis, desde criança, eu brincava quando era criança pequena, assim, tinha 3 anos de idade. Eu falava sempre para minha mãe que eu ia passar no concurso do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, 3 anos? porque 3 anos, já sério mesmo Nossa, isso. que Aí eu emoção! falava assim pra minha mãe, eu queria passar nesse concurso porque eu ia ganhar um salário muito bom, ia poder dar pra minha mãe tudo que ela precisava, tudo que ela queria. Um carro com motorista. Meu sonho era comprar um carro com motorista, né? Coisa de criança. Cresci, eu terminei o meu ensino médio, tinha 16 anos, comecei a trabalhar. Na época eu nem pensava em fazer faculdade, não tinha condições. Comecei a trabalhar e com 18 anos eu fiz o meu primeiro concurso, que na época, muitos anos atrás, né? Aí você vê a sua idade. Foi para Telerge. Eu passei nesse concurso, mas não passei dentro das vagas. Foi meu primeiro concurso. Fiz alguns outros concursos aí ao longo da vida, ao longo dos anos, né? Porque a vida ainda é muita coisa. Quando eu tinha 21, eu terminei com 16, isso mesmo. Com 21, eu prestei vestibular para a UFRJ, passei, né? Que era o meu grande Primeiro sonho, concurso que passar para você uma. entrou, então, né? Foi o vestibular da Vai UFRJ, fazer né? Enem, vestibular. Então, eu digo que é Exatamente. o seu primeiro concurso. É o nosso primeiro concurso. Meu grande sonho era passar para uma universidade pública e federal e eu queria para a UFRJ. Na verdade, eu nem queria para nenhuma outra. Então, meu negócio era o UFRJ. Numa época que o concurso, né, o nosso vestibular era aquele vestibular discursivo, que você tinha todas as questões discursivas, que você precisava responder tudo à mão, a fórmula, escrever. Então a redação já faz parte da minha vida aí desde muito tempo, porque você literalmente tinha que escrever tudo. E quando eu terminei a faculdade em 2003, eu não comecei, eu não fiz, logo depois
eu comecei a dar aula de italiano e tudo mais. E comecei a fazer o mestrado, surgiu a oportunidade de eu fazer um concurso para professor substituto de língua italiana na UFRJ, onde eu fui substituta durante lá 2 anos. Quando eu estava no meu 2º ano, eu abri concurso para o estado de italiano, porque no primeiro momento eu não tinha o sonho de dar aula de português. Não era algo que eu queria dar aula de italiano. Tinha isso muito fixo na minha cabeça. E eu me lembro até hoje, abri o concurso para italiano em 2006. Foi 2006, eu entrei em 2007, foi isso mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei lá na Praia Vermelha, que a gente fazia aquelas matérias lá, uma colega falou assim, Lu, abriu o concurso para o estado de italiano. Falei, essa vaga é minha. E eu nem sabia, era uma vaga só. Na verdade, eram 3 vagas. Era uma vaga para o Rio, uma vaga para Niterói e uma para Varriçai, se eu não me engano. E eu fui fazer a prova, né? A prova teve um problema lá, a prova foi cancelada, foi em dezembro, aí foi cancelada 20 de janeiro de 2007, a gente fez a segunda prova. Isso, e aí... Eu achei essa prova aqui esses dias, 2007, que eu também fiz a prova, tá, gente? Mas aí já vou dar um spoiler aqui, que a Lu alcançou o primeiro lugar, então ela ficou com a vaga era dela mesmo. Exatamente. Aí eu fui fazer a prova e aí aconteceu assim que eu fiz a prova e teve a questão lá do título, não sei o que, passei. Então a prova foi 20 de janeiro. Finalzinho de fevereiro eu já tomei posse da vaga e tô lá até hoje. E no mesmo ano que eu fiz a prova pro estado, eu também fiz a do município. Foi mais pra frente um pouco. Agora eu não tô lembrada. Eu lembro que foi no mesmo ano. E essa demorou um pouco mais para eu ser chamada. Na verdade, eu só fiz uma prova pro estado e eu passei na primeira. E a do município também eu fiz, mas demorei 3 anos para ser chamada nessa vaga. Mas eu não parei de fazer concurso não, porque o meu sonho era ter a segunda matrícula. Então, eu fiz a primeira, fiz a segunda e continuei fazendo concurso. Eu fiz mais um concurso para o estado também, mas aí era para Metropolitana de Caxias. Aí eu já estava no município até, e eu passei também. Fui chamada nesse concurso, mas aí eu já tinha 2 matrículas, né? Não fiquei. Passei para o concurso do Banco do Brasil, fui chamada também, e acabei não indo, porque eu já estava. Então, assim, é aquele sonho, né, que eu tinha lá, eu vou trabalhar no Banco do Brasil. Então, no segundo momento não fui por opção, realmente fui. Mas eu também fui chamada. A minha mensagem é, não desista do seu sonho. Ainda que você tenha que tentar 1, 2, 3, 10 mil, não importa. Permaneça, estude, se dedique, porque você vai chegar. Você vai alcançar. Sabe? É uma realização. Fabiola sabe disso. Quando a gente conquista a nossa vaga, né, você fala assim, sou funcionária pública. É uma alegria, é uma realização. Para mim, é uma realização. Sim. Eu sempre falo, faz 12 anos que eu moro em Belford Roxo e trabalho em Niterói. Eu saio da minha casa de madrugada, mas parece que eu estou indo para um passeio. Eu nunca fui trabalhar pensando assim, eu tenho que trabalhar hoje. Não. Eu vou feliz. O que eu faço com toda a minha força, com todo o meu coração. Então, eu sempre falo, eu deito a cabeça no travesseiro tranquila, porque eu sei que eu dei o meu melhor e busco sempre melhorar esse melhor, vamos dizer assim. Porque eu vejo também que o servidor público tem um compromisso com a população. Se você é funcionário público, é o povo que paga o seu salário. E você tem, sim, compromisso de ser o melhor, de dar o seu melhor, de fazer acontecer. Então, assim, quem tem que dar o exemplo de horário, de compromisso, de dedicação, de qualidade, é o servidor público, sim. E eu busco fazer isso no estado, onde eu sou, com muita alegria, sou professora de italiano, no município, onde eu sou professora assim, de língua portuguesa. Amo dar aula de português hoje, quando fala lá de período simples, período composto, oração subordinada, coordenada, amo esse tipo de coisa. Sou professora de sala de leitura, que para mim é uma realização. Ter aqueles livros lá, os projetos, enfim. Tudo isso foi possível graças ao esforço que eu tive que fazer. Então, gente, é difícil? É. Fazer o concurso, passar por todas aquelas etapas, de repente você faz e você não foi tão bem assim na prova, não desista. Sua hora vai chegar e você vai também ser realizado. Você vai se realizar na sua profissão. Tenha fé e se esforce, que você consegue. Ai, Lu, muito obrigada. Amei. Eu que agradeço, amei. Eu adorei esse bate-papo. E a mensagem, amei muito. A mensagem final.
Ah, gente, olha, é muito bom, né? A gente, eu falo, quando a gente ama o que a gente faz, a gente fala com gosto, sabe? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Muito obrigada, adorei a live mesmo, adorei as dicas aí, adorei a história, né? Acho que todo mundo gostou, principalmente porque o pessoal, né? Esse final que você falou do servidor público, muitas pessoas, a gente vê aí, né? Um pessoal Uhum. contra. A gente sabe que existe gente ruim em todo lugar, não só no serviço Ah, isso aí público, em todo todo lugar lugar. vai ter. Todo lugar vai ter, acho que é uma questão de caráter, né, talvez. E por onde eu passei, né, eu já fui contratada de algumas prefeituras também, e sou do município, já fui do estado, mas saí. E por onde eu passei, eu via pessoas compromissadas. Com Eu vi pessoas certeza, com compromissadas, que certeza. cumpriam o horário, a gente sabe que vai existir aquele que não vai fazer, mas ele não vai fazer em lugar nenhum, ele vai enrolar numa empresa Exatamente. privada, né? Então é Tem isso aí. uma historinha assim básica, só para finalizar, dos 5%. Que grupo você pertence, né? Os 95% e os 5%. Aí ainda tem tempo para a gente falar ainda? Um minuto? Eu acho que tem 1 minuto, 1 ou 2 minutos. Mas tem Então tempinho tá bom. ainda, dá pra Ó. falar. Tem, né? Então, um Tem uns 3 professor, há minutos aí. muito tempo atrás, falando assim, o professor entrou na sala, tava todo mundo conversando e tudo mais. Aí o professor começou a escrever no quadro o texto. Tem várias versões dessa história. De tudo nessa vida, tem 5% que realmente valem a pena. Sejam professores, sejam alunos, sejam taxistas, seja o que for. E eu posso decidir qual grupo eu vou pertencer. Os 5 ou os 95. Aí o professor dizia, eu não posso separar só os 5% e ensinar os 5%. Eu vou ensinar todos. Cada um tem que fazer valer a pena. É isso. A gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Dar o nosso melhor e fazer a coisa acontecer. Isso é bem interessante, né? Eu fiquei refletindo aqui para aluno na turma, né? E aí você fala para o seu aluno, você é os 5% que vai prestar É. atenção na minha aula, que vai, né, absorver, que vai estudar, levar a sério, ou você faz parte dos 95%. É. O lema é: seja excelente no que você faz. Dentro das suas possibilidades, seja excelente. Muito obrigada, Eu é que Lu. agradeço. Obrigada, Um obrigada pelo beijo, foi convite. Amei. maravilhoso. Quem chegou no final da live, alguém reclamou que chegou no final, vai deixar salvo aqui no IGTV, né? Muitas pessoas assistem depois também. Legal. Sigam Português Livre, tá? Sigam a Lu também, que Ah, indica é. de Meu português, de Instagram lá também religião, tem dicas, dicas não de só de italiano. português. É. Obrigada, tá, Beijo, amiga? amigo. Um beijo. Tchau, Tchau. beijo.